glória a Deus, louvado e exaltado seja o precioso, maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Quero a todos desde já saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados, todos os nossos queridos amigos e irmãos, ouvintes dessa tão maravilhosa programação, Palavra da Salvação, com o nosso amigo e irmão Wellington Costa. Todos os dias eu faço questão de repetir nesses vídeos que está de segunda a sexta-feira, a partir das 10 às 22 horas até às 23, de segunda a sexta, trazendo para você louvores, oração, meditação na palavra, parabéns. São tantas as coisas proveitosas que há desta programação que às vezes falta até palavras para poder dizer tantas coisas boas que o nosso amado irmão Wellington Costa tem promovido através dessa programação tão especial, da qual nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer para os amados irmãos também, não somente uma breve palavra, mas também trazer saudações. Quanto tempo nós não estamos vindo aqui, né? Não viemos aqui para poder falar das maravilhas do reino de Deus, falar de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito, não somente em nós, mas através de nós, nas nossas vidas e através de tudo aquilo quanto o Senhor tem nos dado como ferramentas para o bom aperfeiçoamento da obra de Deus, da obra do Mestre. Amém, amados? Sem mais delongas, eu gostaria muito de trazer para vocês aqui, e eu gostaria de ser breve, mas acredito que não vai ser tão breve. Vou tentar ser bem sucinto. Por quê que não vai ser tão breve? Porque é um assunto da qual ele tem uma certa tensão no meio cristão. Qual é a tensão, irmão Fábio? É saber que a carne já foi crucificada. Diga comigo, a carne já foi crucificada. E isso é uma verdade da palavra de Deus. Nós vamos tomar como texto base dessa nossa breve meditação a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 24. Onde vai nos dizer desta forma, o apóstolo São Paulo, dizendo desta forma: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mais uma vez, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui, como uma breve introdução, para que nós venhamos entender um pouco mais a respeito do que Paulo está dizendo e como esse versículo se encaixa bem para os nossos dias, ele diz aqui: muitos cristãos vivem tentando vencer a carne através do esforço, da disciplina ou constantes lutas interiores. É ou não é verdade? Sim. Entretanto, porém, a palavra de Deus revela algo que nos chama muito a atenção, que a carne já foi crucificada em Cristo. Sim, a carne já foi crucificada em Cristo, e a vitória sobre a carne não é algo que buscamos alcançar, já é uma realidade. A vitória sobre a carne já é uma realidade. Vamos discorrer aqui um pouco. Vou trazer para você aqui. A crucificação da carne é um ato consumado, ou seja, já está feito, já foi feito. Por quê? A velha natureza já foi removida. Em Cristo somos uma nova criação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu não sei se eu já disse para os amados aqui, mas esse versículo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo
se fez novo. Cristo não veio somente para tentar nos melhorar ou fazer de nós algo melhorzinho do que éramos antes. Não. Ele nos fez de algo totalmente inusitado, inédito e novo. E nós vamos ver o porquê. Nós não estamos tentando morrer para o pecado. Morremos com Cristo e agora vivemos uma nova vida. Segundo ponto a respeito do que nós estamos discorrendo. Calma, que nós só acabamos de poder introduzir sobre a mensagem. No segundo ponto ele diz: a solução não é o esforço, mas o conhecimento da palavra. E era o que você já estava pensando aí. Se eu nasci de novo, mas ainda estou pelejando para poder tentar viver uma vida longe do pecado, longe da carne, me esforçando e lutando todos os dias contra a carne, sabe que o que você está fazendo é errado. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6 vai nos dizer a respeito desta peleja e desta batalha. Ela já foi vencida em Cristo. Então a solução é conhecer a palavra. Toda vez que conhecemos e aprofundamos o nosso conhecimento na palavra de Deus, mais livre nós somos. Faça lembrança do texto de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez que eu conheço mais a verdade, e vou dar aqui um parênteses, não somente conhecer a verdade, mas aceitar a verdade de Deus para nós. Muitos têm também dificuldade de aceitar os pensamentos de Deus. Elas não estão lutando contra a carne, elas não estão lutando mais contra si mesmas, mas muitas das vezes elas estão lutando contra o próprio Deus e contra a própria palavra. É a palavra de Deus que está falando para nós que nós já morremos para o mundo e vivemos uma nova vida com Cristo. Então o conhecimento da palavra é a solução para quem quer viver em santidade, para quem quer viver essa vida nova. É a metanoia de Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Perdão. Então ele vai dizer: muitos lutam para obter aquilo que já lhes pertence. Essa vida com Deus já é minha e já é sua. A transformação acontece pelo conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Acabei de citar Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Mas não vos amoldeis, ou não tente se dar o formato do mundo. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele vai dizer lá no grego lá, que é metanoia. Quando você veio para Cristo, a Bíblia diz que instantaneamente, quando eu usei as palavras, quando eu recebi a Cristo como Senhor, único Senhor, exclusivo Salvador da minha vida, isso aconteceu instantaneamente. Deus me transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso não aconteceu ou não está acontecendo, isso já aconteceu instantaneamente. A dificuldade que você ou qualquer outro cristão possa estar tendo é porque ele ainda não renovou a sua mente e não fez com que a palavra de Deus moldasse a sua mentalidade e o seu caráter. Então, a solução não é se esforçar, é conhecer a palavra, transformar. A transformação acontece pelo reconhecimento da palavra da verdade. Nossa vida é governada pela realidade espiritual e não pelo que sentimos. Só que já dava uma outra mensagem. É como se nos dias de hoje nós estivéssemos vivendo uma geração sensorial que só vive pelo que sente, governada por aquilo que sente. Muitos dizem: mas o problema não sou eu, o problema é ciclano, é beltrano, é B, meu patrão, é minha mulher, é isso, é aquilo outro. Não. Se o problema sempre é o outro, então a pessoa sempre vai se eximir, tirar seu corpo da situação e dizer: não, Deus, não foi eu, foi o outro que me fez chegar a essa situação.
Esta situação é chamada de vitimismo. A pessoa sempre está sendo a vítima da história. Então ela nunca tem uma autorresponsabilidade para poder encarar a sua vida hoje em Cristo e dizer que se o problema não é o outro, o problema sou eu. E se o problema é você, está fácil de resolver. Se você fizer uma autoavaliação, se você se colocar no conhecimento da palavra de Deus, pode ter certeza que essa situação será mudada da água para o vinho. E então a nossa vida não é governada pela carne mais. Ela não é governada pelas concupiscências da carne ou pelo mundo. A nossa vida hoje é governada pelo conhecimento da palavra de Deus, que nos traz as realidades espirituais. E terceiro ponto, devemos viver no Espírito. Gálatas 5,16 mostra o segredo de andar no Espírito. Ele diz: andem no Espírito, de maneira nenhuma cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. A solução é conhecer a palavra, e Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nós já crucificamos as nossas paixões com Cristo. Viver no Espírito, vivam no Espírito, e não, vocês jamais vão cumprir as concupiscências da carne. Quem anda no Espírito, quem procura andar no Espírito, procura andar pela palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é força motricial espiritual poderosa para nos fazer andar acima dos desejos desenfreados da carne. Até mesmo porque hoje, como nós estamos discorrendo aqui, a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. A nossa luta é para poder conhecer mais da palavra. E quanto mais da palavra eu conheço, mais liberdade eu tenho. E se mais livre eu sou, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então ele vai dizer: o foco não é combater a carne, mas manifestar a vida divina que já está em nós. A vida divina já está sobre aqueles que nasceram de novo. Capítulo 1 de João, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu nos tornamos filhos poderosos de Deus, que não mais andamos segundo o curso da nossa carne ou segundo o curso dos nossos desejos ou sentimentos. Mas ele vai acrescentar aqui: quanto mais conscientes da nossa natureza em Cristo, menos influência a carne exerce. Eis aqui um outro ponto também que eu poderia pregar aqui durante bastante tempo. É sobre a nossa identidade em Cristo. Identidade fala de sabermos quem somos em Deus, quem Ele nos transformou, que nós não somos mais pobres, miseráveis, pecadores, que nós não somos mais derrotados pelas circunstâncias do mundo, que o diabo e os seus anjos ou toda a secretaria, o inferno inteiro não é páreo para um filho de Deus que foi lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, que a nossa vida ela não foi feita para ter a mentalidade de escassez. Lembra de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Foi fácil, foi não tão fácil, mas foi mais fácil tirar eles da terra do Egito do que tirar o Egito de dentro deles. Isso é uma frase muito utilizada por muitos pastores, que é justamente quando nós dizemos tirar o Egito do povo, é tirar essa mentalidade escrava, essa mentalidade subserviente, essa mentalidade de escravidão, em que amarras espirituais estão na mentalidade e na mente de muitos daqueles que não conhecem a Cristo e daqueles que até já conhecem, mas que não conseguem andar acima dos seus desejos desenfreados, não conseguem andar acima da carne, não conseguem andar acima do diabo, pelo simples fato de não conhecerem a palavra e não utilizarem a palavra ao seu favor. Essa realidade já é nossa, essa realidade já é minha, essa realidade já é sua também. Então ele vai aqui dizer: o pecado não tem mais domínio sobre você. Romanos 6:14
declara que estamos debaixo da graça de Deus. Então é isso que nós devemos entender, que também a justiça é a nossa nova natureza, como vai dizer também em 2 Coríntios 5, versículo 21, que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você que está em Cristo, você é justiça de Deus. Leia, domine a palavra, permite que a palavra sempre esteja na tábua do seu coração. Leia, medite. E eu costumo dizer que em lugar algum você vai encontrar, leia a Bíblia, né? Na Bíblia, mas você vai encontrar, medite nas Sagradas Escrituras, de dia e de noite. A Bíblia vai dizer que nós devemos colocar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, e nós sabemos que isso não é uma tarefa de um dia ou 2 dias, mas todos os dias perseverarmos, persistirmos em podermos comer do rolo santo das Escrituras, meditar de novo e de novo e de novo, de novo e de novo e de novo, fazer com que a meditação da palavra de Deus seja nosso estilo de vida. E quando fala meditação, a meditação tem 4 níveis. O primeiro nível é ler a palavra. Segundo nível é murmurar, falar a palavra baixinho, falar a palavra ali para si, para você mesmo, para consigo mesmo. Terceiro nível é falar a palavra, como eu estou falando aqui audivelmente. E o 4º nível da palavra é gritar a palavra, é falar a palavra bem alto, é dizer a palavra com alto e bom som, para que esta palavra possa ser absorvida pelo seu espírito e assim você possa entender e compreender sobre a sua nova identidade em Cristo Jesus. Vamos aqui então, nós não vivemos tentando ser vencedores, nós vivemos como vencedores. Aqui também dou uma dica para todos os amados, todos os que são amantes da palavra de Deus. Sempre atente para os verbos, para você ter ideia do que eu estou lhe dizendo. Se você lembrar lá de Isaías capítulo 53, diz que pelas suas pisaduras nós seríamos, nós estamos sendo ou nós fomos sarados. Se está dizendo fomos, é porque já aconteceu, já é nosso. Cristo conquistou para todos aqueles que estão nele. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando ele se assentou no seu trono de glória junto à destra do Pai, nós estamos assentados com ele. É isso que diz em Efésios capítulo 1 e versículo de número 3. Então esta realidade é nossa, esta realidade é sua, filho e filha de Deus. A nossa conclusão é: você é uma nova criação, nascida de Deus, nascido de Deus, possuidor da sua vida e natureza. A carne foi crucificada. Portanto, viva na consciência de quem você é em Cristo e permita que a vida do Espírito se manifeste através de você. E aqui eu vou fazer uma nossa confissão de fé. Eu particularmente gosto muito desse momento, porque a palavra de Deus em nós, ela é semente. E toda semente, quando plantada no Espírito, ela floresce. E confessar é falar, é usar os seus lábios e poder dizer com fé e com confiança a palavra de Deus, que será agora plantada através da confissão de fé. Eu vou falar e você aí onde você estiver, você vai repetir essas palavras, onde nos diz assim: eu sou uma nova criação em Cristo. A velha natureza passou e a vida divina opera em mim. Ando no Espírito e manifesto a justiça, a vitória e o domínio que recebi de Cristo Jesus. O pecado não tem domínio sobre mim, porque vivo na realidade da graça, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Amados, eu tentei ser bem sucinto,
mas acredito que seja de boa valia. Eu vou tentar, falando aqui para o nosso amado irmão Wellington, ser um pouco mais recorrente em poder mandar mensagens para o meu amado irmão, tá bom? Então eu tenho aqui também alguma coisa preparada, uma mensagem chamada Revelação Progressiva, e ela acho que vai ser grande, então eu vou tentar dar ela assim como que fosse uma série de mensagens, tá bom? Então a partir das próximas semanas aí eu vou tentar ser um pouco mais ativo e enviar mais mensagens aos amados irmãos do programa Palavra da Salvação com o nosso amigo irmão Wellington Costa, tá bom? Um cheiro bem grande para cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.